Olá, então este é o quarto e último vídeo desta série. Gostaria apenas de ressaltar alguns aspectos, outros que não toquei nos vídeos anteriores, sobre a definição de tempo na forma como a gente utiliza em física na sua praxe. Então, eu criei os padrões para introduzir o conceito de espaço. Também criei padrões, o relógio, o pêndulo, para construir a noção de tempo, não é? Acho que expliquei tanto quanto possível nos outros vídeos como isso se deu. O que é importante reforçar nesse momento é que as definições introduzidas, uma, tem um caráter intrinsecamente vinculada às nossas capacidades cognitivas, socioculturais. É a partir dos nossos elementos que a gente introduziu esses conceitos. Note que os padrões escolhidos vão ficar presos apenas ao padrão oscilante. Eles começam a aparecer. Esse procedimento ele começa desde o primeiro momento em que o homem se organiza, começa a se organizar para fazer, para desenvolver, para levar a cabo suas tarefas num contexto social. Então ele começa a observar o Sol na sua periodicidade, depois começa a perceber outras periodicidades e a falar: o Sol muda na medida que as estações aparecem com certas também regularidades. Há noites em certos momentos que são mais longas, parece que eu durmo mais. Há dias maiores em outros períodos daquilo que eu vou chamar de ano, quando o Sol volta para certas localizações no céu e etc., com relação às estrelas e tudo mais. Então, o procedimento de construção disso é longo, ele não é algo tirado da cartola e não tem, pelo menos do ponto de vista do uso estrito da física, ele não foge deste tipo de construção. Na física e na filosofia, existe uma discussão que perdura há séculos e que ganha contornos muito interessantes em três momentos, pelo menos. Santo Agostinho, como já havia mencionado, com Newton e depois com a formulação da relatividade no século XX. São noções como, por exemplo, a de tempo absoluto, muito comum. O tempo passa, a fala de que o tempo passa e que nós estamos imersos nisso. Newton, nos seus Principia, ele também se refere ao tempo absoluto. Compunha uma discussão de séculos, em particular quando estabelecida por Santo Agostinho. Essa discussão, Newton abre o conceito de tempo absoluto e, em nenhum outro momento dos Princípios, ele utiliza esse conceito. Ele vai utilizar o conceito estabelecido como nós introduzimos aqui, discutimos, de modo um pouco apressado até. Mas ele vai utilizar isso e ele vai denominar esse tempo de tempo relativo, o que estabelecemos como tempo dos processos, para ter como ponto de partida a nossa descrição do mundo através de relações. Então, na física, essa noção do tempo passando nesse sentido absoluto, ela, estritamente falando, ela continua não sendo utilizada. Isso não quer dizer que a pessoa, o físico ou a fisicista, não tenha esse conceito. Isso é possível. A pessoa, por razões pessoais, culturais e etc., acha que pode achar, enfim, que faz sentido a noção de tempo absoluto e etc. É uma discussão.
não se tenta, não é o propósito nosso aqui tentar esgotá-la, tá certo? Mas esse tipo de noção, como as outras, como a que eu mencionei no vídeo anterior, sobre a antropomorfização do próprio conceito de tempo, elas não são utilizadas nesse sentido estrito, tá certo? Vale a pena ressaltar, mais uma vez, que a forma como a física procede, ela não nega as outras discussões, nem sua importância, ela não carrega esse sentido de absoluto das coisas. Quando se começa a definir os padrões para os objetos, sejam a partir de relações estáticas ou não, a gente começa a montar, junto com a observação, uma teoria da medida. É muito fundamental. E as teorias, que são as teorias da medida, de medida, não é propriamente dita, que vão estabelecer esses domínios de teorias. Não se diz, por exemplo, não podemos dizer, e não dizemos, que a teoria de Newton estava errada. Isso não tem sentido. A teoria de Newton cobre um aspecto, um domínio do movimento. E ela se encontra na fronteira de outros domínios, então, que são tratados com outras teorias, com outros pressupostos teóricos. E na fronteira, esses pressupostos teóricos se encontram. É com mecânica de Newton que a gente constrói nossas casas, que a gente constrói as pontes, que a gente constrói no presente, veio construindo num gerúndio que tende a continuar aí pelo futuro. É com mecânica de Newton que a gente coloca satélite em órbita, é com mecânica de Newton que a gente tenta estudar, por exemplo, dinâmica de formação de galáxias. Em outros domínios, utilizamos outras teorias. A de Newton fica restrita àquilo que estou definindo, chamando de domínios do movimento. Então, eventualmente, podemos alcançar outros domínios que os procedimentos de medida ainda não nos revelam, mas é possível refinar e alcançar outros domínios, outras escalas, em que o movimento se processe de outra forma e que, para isso, possamos precisar de mais teoria. Isso pode ter um fim, mas, em tese, não tem. Pode ter continuidade, porque não existe, estritamente falando, algo absolutamente pequeno, ou algo absolutamente grande, ou algo de um tempo infinitamente pequeno, ou algo com um tempo infinitamente grande, ou que seja. O que define as extensões, tanto de tempo como espaço, é o procedimento de criação do padrão, ou seja, a mensuração, nesse sentido. A mensuração é também uma elaboração teórica, sem dúvida nenhuma. E isso anda junto. A mensuração vai sendo como guia e vai sendo também elemento teórico. Eu vou fazendo elementos teóricos, vou olhando para as coisas, vou refinando a medida e vou avançando. Não existe o propósito aqui, neste momento, quando se fala de medida, de se ter uma resposta definitiva sobre as coisas, de falar de nada em si. Apenas eu observo as coisas do mundo com a minha capacidade cognitiva e o meu aparato tecnológico, que na medida que eu vou refinando a medida, eu vou desenvolvendo mais e mais objetos sofisticados. E é com este procedimento que eu vou falando sobre o mundo, me antecipando a problemas, criando situações agradáveis, que sejam confortáveis, evitando dificuldades e caminhando. Esta me parece que é a perspectiva do fazer física, de se debruçar sobre o elemento do movimento. Nesta perspectiva, a física se encontra, me parece. Aí uma leitura minha,
nesta perspectiva, ela se encontra mais, hoje em dia, mais com a sociologia do que propriamente dito com a filosofia, no sentido de que as construções físicas das grandezas que a gente chama de físicas são construções fundamentalmente sociais. Então, o encontro é assim. Existem outras abordagens, outras discussões sobre o que é o realismo em física, o que é uma ontologia sobre o mundo, mas a praxis da física, ela é regulada a partir deste andar, daquilo que eu estou chamando de mensuração, daquilo que eu estou chamando de teoria, e este procedimento, independentemente do credo de quem exerce a atividade de física, de se debruçar sobre o movimento, esta independência, ela lança a física, me parece, mais para a sociologia do que propriamente dita para a filosofia, na sua praxis. No seu entendimento, a discussão persiste. Muito obrigado.